Olá pessoal, tudo bem? Então eu estou aqui para falar um pouco deste meu novo livro, que é o Por que o Futuro Será uma Era dos Meios, e vou aproveitar para explicar um pouco como eu vou abordar esses temas, vou abordá-los em 3 etapas. A primeira etapa, nesse pequeno vídeo, será posicionar o conceito de antropoceno, que é um dos conceitos centrais desse livro. A segunda etapa é falar um pouco dos impasses, né, e do debate de um modo mais aprofundado um pouco, e quais os principais dilemas que nós vivemos nessa nova época da Terra, que é designada como antropoceno. E no terceiro vídeo, num terceiro momento, eu quero explicar e propor algumas saídas e algumas soluções e algumas possibilidades que nós temos de horizontes possíveis de integração do humano com a Terra e de solução de alguns impasses que permeiam nossa vida em todos os espectros, né? Todos os aspectos e espectros também. Então, falando do primeiro ponto. O primeiro ponto vamos pensar um pouco o que é o antropoceno, né? E nesse livro eu faço um pouco um mapeamento da bibliografia existente desse conceito, que é um conceito que tem sido muito explorado no mundo inteiro por todos os cientistas de todas as áreas do conhecimento. E aí esse é um primeiro ponto já importante para a gente compreender o antropoceno. Antropoceno é uma nova época da Terra e não do humano, né? Mas é uma nova época da Terra que envolve todos os seres vivos, todos os sistemas da Terra e cuja marca, cuja essência é o impacto que o humano tem produzido nessa Terra. Então, essa é a questão. Então, a primeira questão que se coloca, né, em primeiro lugar, quando a gente fala de antropoceno, é que não se trata de uma questão puramente teórica, e muito menos de uma questão que está circunscrita a apenas um campo de conhecimento. Todos os autores concordam que a questão do antropoceno é uma questão de uma mutação civilizacional. Ou seja, nós estamos passando por uma mudança profunda, drástica, né, da Terra, que está relacionado ao impacto dos humanos, ou seja, a presença humana na Terra, e quando a gente fala de mutação, nós estamos falando de uma mudança de eixo gravitacional, ou seja, nós estamos ingressando num novo futuro, com novas perspectivas, que vai exigir novas soluções, novas saídas, novos modelos de crescimento, novos modelos socioeconômicos, uma nova filosofia, uma nova visão de ciência, ou seja, é como se essa mutação civilizacional ela estivesse exigindo de nós uma nova concepção de vida como um todo. Então, só para a gente ter um pouco a noção da grandeza, né, e dos desafios desse conceito de antropoceno. Tendo isso em vista, né, o que seria exatamente antropoceno? Alguns biólogos naturalistas alemães já ventilavam essa tese no século XIX, que, segundo a qual os humanos seriam responsáveis por uma alteração da Terra como um todo, mas esse termo ele só foi cunhado por um químico, um prêmio Nobel, chamado Paul Crutzen, em 2000. Então, temos aí 22 anos aí de vigência do termo. E justamente por quê? Porque na comunidade científica começou a se chegar a um consenso de que em várias áreas do conhecimento, na geologia, na demografia, na medição da estratigrafia, ou seja, medição de solos, na biologia, na história das espécies, na análise das espécies, na meteorologia e em várias outras ciências, começou a se perceber que muitos dados batiam e eram convergentes em relação a uma mutação muito profunda que a Terra tem sofrido, e é muito difícil dizer que essa mutação seja por acaso, ou seja, que ela diga respeito a um certo sistema ou a periodicidade normal ou natural de alterações que sejam próprias da Terra. Então, esses cientistas eles levantaram essa questão e propuseram aí, né, oficializar esse termo, que é o antropoceno, como uma nova época, né, da Terra. Então, eu estou sempre frisando isso para a gente pensar sempre nesse sentido. Quando nós falamos de antropoceno, nós estamos falando de uma mutação de toda a vida, de toda a geologia, de toda a atmosfera, de todos os seres vivos, né, da Terra, produzida pelos humanos, ou seja, cujo protagonista é o humano, mas que, na verdade, pode dar ensejo à extinção do próprio humano. Então, esse é o grande paradoxo do antropoceno enquanto época, né? Algo produzido pelos humanos, mas o resto dos seres vivos, se houver um colapso, né, de fato, como muitos cientistas imaginam que possa haver, ou que de fato vai haver um colapso se nós não alterarmos algumas questões da nossa civilização, dos sapiens,
o sapiens é que está correndo risco e não as demais formas de vida, né? Então, esse é um paradoxo. E você deve ter visto que eu estou frisando bastante o termo época, né? E não era. Por quê? Porque quando a gente está estudando esse assunto, a gente tem que pensar a partir das ciências naturais, da geologia, da biologia, né, da química, da física. E nessas ciências, o conceito de era ele é muito grande, ele dura, na verdade, milhões de anos. Então, para se ter então a noção, é que a mutação presente do antropoceno, ela não é exatamente uma mudança de era, mas de época. Porém, entretanto, época, do ponto de vista geológico e biológico, não tem nada de pequeno, né? Nós estamos agora no Holoceno, que vem do grego holos, que quer dizer todo, e o Holoceno começou há 12 mil anos. Não por acaso, né, há 12 mil anos ocorre justamente o sedentarismo dos sapiens, as primeiras cidades, o começo da escrita, o começo da história, o começo da sedentarização, da agricultura, do cultivo dos animais. Ou seja, então isso não tem nada de casual. Isso quer dizer o quê? Que o humano, toda a nossa civilização, como nós a concebemos nos últimos 12 mil anos, ela está totalmente fincada, né? Ou ela foi propiciada, ela só existe porque nós aproveitamos essa brecha da vida, que é a época do Holoceno, do Holos, da totalidade, que é uma época na qual a vida se encontra totalmente integrada e é uma das épocas mais pacíficas da história da Terra. É uma época que não tem atividade vulcânica constante, não tem movimento de placas tectônicas e deslocamento de continentes como houve em eras geológicas anteriores. Não há extinção em massa de populações e de espécies, como houve com os dinossauros e como houve com tantas outras espécies, nas 5 extinções em massa que já houve na Terra, né? O clima propício, o clima favorável, sem atividade vulcânica e assim sucessivamente. Então, o momento que nós vivemos é um momento de muita importância, um momento decisivo, porque nós estamos saindo dessa grande narrativa do Homo sapiens, que dura 12 mil anos, e nós estamos ingressando num novo umbral, num novo limite, que é o chamado antropoceno. Então esse assunto, ele deve ganhar as mídias e deve ganhar a conversa cotidiana. Sempre que eu converso com alunos, colegas, professores, intelectuais, amigos, família, eu sempre uso essa palavra antropoceno e eu proponho para eles o seguinte: vocês querem voltar aqui, para a gente sentar e voltar a conversar daqui 10 anos, menos ainda daqui 5 anos, e aí vamos ver em que estado que vai estar essa palavra antropoceno? E a minha proposta é que, na verdade, daqui 5, 10 anos, nós seremos seres antropocênicos. Nós falaremos de antropoceno no nosso cotidiano, na televisão, nos bares, nos cafés, nos restaurantes, né, no nosso cotidiano, no metrô, no ônibus. Por quê? Porque a chance dessa virada e dessa entrada nessa nova época, a chance dela ocorrer é de 100%. É só uma questão de tempo. E isso não sou eu que estou dizendo, isso é a comunidade científica internacional que se reúne periodicamente em encontros, né, sobretudo protagonizados por geólogos e biólogos, e químicos, nos quais se faz aferição de estratigramas, como eles dizem, que são aqueles estratos de sedimentação químico, né, que nós conseguimos encontrar no solo. E essa estratigrafia, essas análises estratigráficas, a partir de um cruzamento de diversos saberes, essas análises estratigráficas dão para nós, né, o sentido da alteração geológica, né, da alteração desse grande sistema, desse grande ser vivo que é a Terra, e como essa alteração ela tem, nos últimos anos, e principalmente na chamada grande aceleração, a partir de 1945, tem havido uma exponencialização, uma subida vertiginosa, abissal dos números, né, de índices, por exemplo, de gases poluentes, de metano, gases hostis à vida e toda uma certa instabilidade do sistema como um todo, a partir já da iminência de certas espécies que já estão entrando em extinção, né, e etc, etc. Então, queria por enquanto só então apresentar o problema para vocês, colocar essa questão sobre a qual eu venho refletindo há bastante tempo. Esse pequeno livro que eu acabei de publicar é apenas uma base, né, um começo de um trabalho maior que eu pretendo fazer e de maior fôlego, né? Tenho inventariado e levantado uma bibliografia bastante grande, de dezenas de livros em inglês, sobretudo, sobre o antropoceno.
E esse debate ele precisa ser trazido aqui para o Brasil e ser ventilado no mundo inteiro, porque é a própria existência humana que está em risco. São nossas vidas, no nosso cotidiano, que vão ser afetadas profundamente no sentido psicológico, sociológico, econômico, ecológico, né? Tecnológico, né? E vários outros aspectos, ou seja, a totalidade da vida do ser humano na Terra é que está correndo risco e que vai ser afetado por essa nova época humana. E como nós somos os protagonistas, talvez apenas nós tenhamos a chave de acesso e de superação, de correção desses desvios e desses problemas que têm surgido cada vez mais, né? Então eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo, siga aqui, assine o canal, e no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais dessa questão de antropoceno, mas aprofundando um pouco mais alguns dilemas e alguns problemas que são tanto teóricos e científicos, quanto existenciais, econômicos, sociais e psicológicos, dentre outros, tá bom? Então te agradeço demais a presença e a atenção de você, e continue aqui conosco no canal. Um grande abraço.